Falar de Botafogo. O time está querendo se aproximar dos 4 primeiros colocados do Brasileirão e na quarta-feira, como a gente viu, enfrenta o Flamengo. O Lucas de Sena tem mais informações do Botafogo pra gente. Oi, Lucas, boa tarde para você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Botafogo teve uma folga no sábado, treinou ontem e já treinou hoje pela manhã. Amanhã encerra a preparação para o clássico com o Flamengo, com um treino no estádio Newton Santos, palco do clássico na quarta-feira. A boa notícia para a torcida do Botafogo é a volta do Cuiabano. O lateral teve suspenso na última rodada, na derrota para o Internacional. E o Cuiabano nesse Brasileirão tem ótimos números. São 3 gols e 2 assistências. Com a volta dele, o David Ancelotti dá fim à improvisação na lateral esquerda, já que nos últimos jogos não teve à disposição o Marçal e o Alex Telles por problemas físicos. A princípio, o Botafogo tem 10 desfalques para o clássico com o Flamengo. O Nilton suspenso e mais 9 lesionados. Existe a dúvida do Vitinho. Ele está com a seleção brasileira principal, amanhã deve ser titular do Carlo Ancelotti. E o Botafogo não revelou ainda se vai preparar um esquema especial ou não para trazer o lateral direito de volta para o clássico na quarta. Se ele não jogar, Matheus Ponte é o favorito a ser titular. Um forte abraço, Débora, para todos e todas. Outro abraço para você. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Olha a fase do meu glorioso, o Veni Casagrande. Mais um lesionado para conta do Botafogo. Dessa vez foi o meia Jordan Barreira. Ele foi liberado também, igual o Montoro foi, para jogar o Mundial Sub-20 pela seleção da Colômbia. Ele saiu chorando no jogo entre a Colômbia e a Espanha. Ele sentiu a coxa esquerda e foi constatada uma lesão muscular. O Barreira já está em tratamento intensivo e está confiante em se recuperar a tempo para a semifinal contra a Argentina na quarta-feira. Quer dizer, há uma expectativa para a recuperação ser ainda dentro da competição do Mundial Sub-20 para ele, né? Aí o torcedor botafoguense, ué, mas esse jogador é do Botafogo? É. Jogou poucos minutos. Talvez, acho que menos que 90, menos que 60 minutos. Entrou em alguns jogos, muito menos do que isso. Eu estaria 30 minutos somando todos as poucas vezes que ele entrou. Ele entrou bem pouquinho. Não teve um jogo que ele foi titular, não? Não, não teve não. Ele entrou um jogo no Newton Vou pegar aqui Santos. pra você. Ele jogou uns 10 minutos. Dos males o menor, Fernando. Jogou Falando muito. sério agora. Vê aí o tempo Pelo que ele menos jogou. existe a chance dele jogar contra a Argentina ainda dentro da competição. Ou seja, não acabou a temporada, né? Não é uma lesão grave. Perfeito. Eu confesso que quando eu vi a imagem, falei, nossa, chorando assim, deve ter sido algo muito sério. Mas com você atualizando aqui agora, dos males o menor. Pelo menos ele ainda tem chance de jogar a próxima partida contra a seleção argentina. E já que tá lá, que ele jogue, que ele se valorize. E tá todo mundo elogiando a seleção colombiana. Isso aí é um baita jogador, tá? Jogou amistoso, não foi? Ah, pode ser. Oficialmente ele só jogou dos 87 minutos pra cima no jogo contra o Corinthians. Então, foi um jogo que ele Jogou entrou, eu me mesmo. lembro bem. Jogou nem 10 minutos pouquinho. no jogo no Newton Santos, que eu me lembro de anunciar a entrada aí. dele, e foi bem um pouquinho só. Foi? Bem um tiquinho. Final do jogo. Vamos falar aí dos Mas lesionados. é muito bom jogador, tá? Eu tô Não, mas numa... ele é. Vale jogador. um questionamento, porque assim, são 2 grandes jogadores que o Botafogo precisaria e liberou para a seleção. Qual é a ideia? esse eu nem- é valorizar eu nem digo, o né, jogador? Qual é a ideia? De fato, fica esse questionamento, porque são 2 jogadores importantes. Então, assim... Eu acho que a gente vai muito nesse caso, e eu não tô falando, torcedor, que eu acho que deveria ser assim ou não. Eu tô falando o que é, tá? Eu acho que nós falamos aqui, não mostramos, mas o Pedrosa citou a sonora do Pedrinho. Quando falam, Pedrinho, pro jogo, pra convocação agora da seleção. E todo mundo imaginava que o Paulo Henrique poderia ser convocado, né? Sim. Pedrinho, pra esse jogo da seleção, como é que vai ser? Ele, muito educado, falou, gente, olha, a gente vai ver também com um jogador. Porque a gente não pode achar que eles são bonecos ventrílocos. Não são, eles têm vontades. Você acha que o Vitinho não tá muito feliz de estar na seleção brasileira? Com certeza está. E aí, gente, a gente que é maduro, né, quase 40 anos na cara, a gente trabalha com negócio, a gente consegue digerir melhor ou não, ou uma questão profissional. Você pega um menino de 18 anos como o Montoro, aí o sonho da vida dele é jogar com a 10 da Argentina no Sub-20, que é o que ele joga, é a categoria dele. Aí ele é convocado. Repito, por mim esse menino tava agora aqui, jogando no meu fogão. Mas, aí você vira pra ele e fala assim, querido, olha, você não vai não, porque você tem que jogar aqui no seu time, que é o time que paga você, que é o time que honra com tudo seu e tal. Talvez um cara com 20 e poucos anos pode até ficar chateado, mas vai digerir melhor. Um menino de 18...
aquilo pra ele vai ser... Será que ele vai jogar bem os jogos? Se ele vai ter cabeça? Já há uma irregularidade no menino. Então, acho que vai muito pelo sonho do garoto. Aí eu repito aqui, eu acho que dá pra conversar, eu acho que porque é um momento muito essencial pro Botafogo e o Montoro estava sendo um jogador essencial. Mas eu te pergunto, Pedrosa, se tivesse uma negativa pra ele, sabendo que era um sonho no menino, será que ele ia estar jogando bem? Não, eu acho que até pela forma como ele se sentiu quando ele lesionou, e ele viu? chorou daquela forma copiosamente, eu acho que ele ficaria revoltado de não ir pra Copa do Mundo. Aí é uma coisa que, na minha humilde visão, o Botafogo precisa muito mais do Montoro, por exemplo, do que do Jordan Barreira. Pois é. Aí a gente pode utilizar aqui as prateleiras de importância. No Botafogo, o Montoro já estava sendo colocado como titular em vários momentos. Ele já tinha mais minutos, já tinha decidido os jogos. Aí você tem que chegar pro garoto e falar assim, ó, meu filho, aqui você é mais importante, aqui você está jogando com os adultos, com um time grande mesmo, aqui você está representando o Botafogo. Você consegue entender a tua importância aqui? Beleza, aí o moleque tem que virar a chave. O Ryan foi assim. O Ryan queria jogar a Copa do Mundo Sub-20, mas ele entendeu que dentro do Vasco ele hoje é um jogador indispensável. Então ele não tá com raiva nem nada. O Barreira Você é a não mesma acha coisa. que a identificação com o clube é mais fácil? Facilita? Eu acho que tem isso que também. Que o Ryan tem uma identificação tem isso forte também, com o mas Vasco, né? é o Nasceu próprio ali. jogador entender a prateleira que ele está Eu sendo acho colocado. que tem um caso muito mais emblemático sobre isso. Qual, Quando Vini? o Flamengo não liberou o Pedro, vocês vão se recordar disso, se eu não me engano, para as Olimpíadas. Foi uma competição assim. Não lembro. E assim, o Flamengo não era obrigado a liberar, tanto é que na ocasião não liberou. E eu falei aqui, eu acho que o Flamengo fez certo. Embora o Pedro tenha ficado muito chateado, e ele expôs isso. Só que o Flamengo entendeu que naquele momento não podia liberar um atacante extremamente importante. Ah, ele ficou chateado? Tem dois trabalhos, ficar chateado e desficar chateado. Sim. Porque se ele não render, vai ser prejuízo para ele também. No caso do Montoro, eu juro para vocês que eu não vou julgar, porque foi algo combinado antes de ele vir ao Botafogo. Isso. E pode ter sido um diferencial. Vou dar um exemplo. O Flamengo tentou a contratação junto com o Botafogo. E aí foi Isso é um exemplo, tá, Eu tô dando um gente? exemplo, hipoteticamente falando. Tinha um outro clube querendo o Montoro. Aí o Botafogo virou e falou assim, Montoro, em contrapartida, a gente te libera para você jogar o Mundial Sub-20. O outro clube virou e falou, olha, eu não posso garantir isso. Isso é uma informação valiosa, hein, Pode Renê? ter sido isso, então não vou nem julgar. Só que, no caso do Barreira, mais um jogador que quer realizar um sonho, esses são Mas jogadores olha só, importantes. o botafoguense nem lembrava que o Barreira jogava no Botafogo, tá? E até há uma dúvida, porque assim, ninguém sabia se ele estava machucado ou se ele não era utilizado, aí do nada ele foi convocado. Ficou uma coisa meio confusa mesmo. Eu acho que a questão do Montoro, ela foi muito mais polêmica dentro da torcida, que o torcedor entendia a importância do Montoro nesse momento para o Botafogo. Um momento com várias lesões, várias necessidades matemáticas, e você liberar um jogador que estava sendo um jogador importante. Mesmo que tivesse sido combinado algo, eu chegaria e conversaria com o jogador pelo momento do Botafogo. E eu, assim, eu sou muito pragmático em relação a isso, eu me boto muito no lugar dos dirigentes. Cara, os dirigentes fazem um investimento Mas absurdo, esse, vem cá, pagam foi alto. hipotético o Hipotético time? tudo, hipotético Mas essa tudo. negociação foi hipotética também? Foi hipotético. Ah, tá. Por Pensei isso que tivesse acontecido. Exatamente, por isso que assim, tá. não posso julgar 100% os dirigentes por ter liberado, porque pode ter sido isso. Mas eu acho importante um dirigente, no caso de John Tex, alguém falar abertamente sobre isso, porque eu entendo o torcedor alvinegro criticar a diretoria por ter liberado o Montoro, que era um jogador extremamente importante. No caso do Barreira, eu vejo muita gente também sendo oportunista, porque muita gente nem lembrava que o jogador estava no Botafogo, mas pelo momento. Mas enfim, isso aí é um longo debate que a gente pode ter nos próximos dias. O gestor ainda tem que pensar na grana. Porque o Montoro, vamos dizer, ele se machucou. Mas a Argentina provavelmente vai estar na final. A Argentina vai estar na final. Se ele é o destaque da Argentina na Copa do Mundo Sub-20, que está todo mundo olhando, porque o mundo inteiro olha essa competição, o valor de mercado dele aumenta muito, muito. Mais até, se você for colocar numa comparação, do que ele fazer 3, 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. A não ser que ele acabe com o futebol brasileiro nesses 3, 4 jogos. Mas mesmo assim a vitrine é mesmo. De forma geral, a vitrine pro Montoro, pro Barreira, ela é maior dentro da Copa do Mundo Sub-20 do que do protagonismo que eles têm dentro dos próprios times dele. Eu não liberaria o Montoro, tecnicamente falando. Mas eu consigo entender, financeiramente falando, e eu consigo entender o próprio sonho do atleta. Muito bem, e falando em lesionados, a gente fez uma arte aqui, o Botafogo não vai ter 4 jogadores à disposição contra o clássico. Danilo, né, que tá ali, o primeiro da foto, Danilo, 22 milhões de euros, 138 milhões de reais. O Montoro, comentamos aqui essa lesão desse jogador, se lesionou na seleção sub-20 da Argentina. Montoro, 9 milhões de dólares. Fala comigo. O Danilo tá machucado também? Desculpa, o Danilo ainda tá, né? Tá voltando ainda, né? Eu
tava olhando, que eu sou fofoqueira, né? Tava olhando uns vídeos do Dia das Crianças ontem e ele tava lá com meia. Não sei como Pode é que ser treinou, transição. ou não, mas ele tá um longo período machucado, sim. O Montoro, 9 milhões de dólares, 49 milhões de reais. O Natan, que também se lesionou, só que com a seleção sub-20 do Brasil, o antebraço também, 10 milhões de dólares, 54 milhões de reais. E o Caio Pantaleão, que olha, pra mim, dos 4, ele é o mais regular e importante pro Botafogo dos 4 que chegaram. Danilo é fora de série, tá? Só que ainda não pegou o ritmo. Esse menino aqui bagunçou vários jogos, foi muito importante, mas pela idade que tem, alguns jogos ele aparecia e outros nem tanto. Agora, este rapaz aqui, desde a primeira vez que ele fez a estreia contra o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, ele arrebentou e, enfim, foi uma figura muito importante. Se machucou, uma lesão bem grave, 9 meses só para voltar. O Pantaleão, que custou 1,5 milhão. Olha. Ou seja, é o mais barato. 9 milhões de reais. Dessa conversa aí, porque é mais velho também. 29 anos E tem o dentro Pantaleão, do que a gente né? estava conversando, zagueiro também. Verdade. O Natan iria para a Copa do Mundo. Onde ele se machucou? Na seleção, não foi? O Natan Fernandes? Foi na seleção, pô. Provavelmente sim, ele estaria na Copa do Mundo também. De sub-20 que você tá falando. Ah, não, com certeza Entendeu? estaria. Ele se machucou nos treinos. Demoraram aí. É porque Não, você tava eu tinha pensando... entendido. A engrenagem. Eu tava pensando na Copa do Mundo ano que vem. Não. Eu olhei pra televisão de novo, o Natan... O que tá acontecendo Copa com o Pedro? do Mundo sub-20. A sub-20, com certeza. Inclusive, ele tava Estaria. treinando lá pra ir pra Copa do Mundo sub-20 mesmo. E o mais importante, você vê aqui a questão da falta de sorte. Pra não falar aquela palavra com A que minha avó não deixa eu falar. Sim. Membros superiores, ele machucou a clavícula. Membros superiores, ele operou o antebraço. Ele operou a clavícula e ele operou o antebraço. Ah, Fernanda, por que você tá falando isso? Isso aqui é uma lesão de futebol normal. Danilo também é uma lesão muscular normal de futebol. Muito, muito grave, não tão normal, mas não é incomum, natural. Você joga com os membros inferiores e tal. Agora, a falta de sorte, 2 dos 4 são membros superiores. vejo Isso é por outro muita lado. falta de sorte. Eu vejo... Você Acho que foi falou, você que falou. mencionou Pra mim, isso. é o copo Você. meio cheio. Não, fui eu que falei. É o copo meio Copo cheio. meio cheio e copo meio vazio. Porque assim, os dois vão voltar bem. Sabe por quê? Membro superior, assim, óbvio que é importante, mas o atleta de jogador de futebol, ele não utiliza tanto. Agora, o Pantaleão é uma incógnita. Porque ele operou o joelho. Como que ele vai voltar? Como é que vai ser o processo dele pós-recuperação? porque, assim, muito mais complicado. Por exemplo, o Danilo, ele teve problema no joelho jogando na Europa. Então fica sempre a incógnita. Então eu prefiro olhar por essa vista. Copo meio cheio. Que bom que foi membro superior. Não, e o membro Embora seja superior, uma assim, lesão o cara até rara. esquece no decorrer Claro. da carreira, não causa insegurança na volta. Porque vocês já machucaram o pé, por exemplo? Não sei se todo mundo aí de casa já machucou. Quando você tira, você é um cidadão normal, você não faz nada, você não joga futebol. Tu fica andando assim, né? Aí vai fazer a fisioterapia. Aí tu vai descer do carro com uma insegurança, do ônibus também. Causa insegurança. Mas eu te chutar uma bola, tu entrar em choque numa jogada. Aquilo até a cabeça também tem que voltar, além da, obviamente, toda a questão muscular, de tendão e tudo mais. E o membro superior não, o cara só volta, tá tudo certo. Mas olha aí, tá na minha conta aí, 252 milhões de reais que eu tô lá no meu departamento médico, Lucas Pedrosa, mais Vene Casagrande. O plano de saúde é caro, hein, velho? Isso aí é caro. Tem que fazer compartilhado. Porque senão... É 30% de... Pô, 30%. Aí tu vai, pega a nota, pede reembolso. Ô, se for igual o nosso aqui do SBT, é mais caro. top, O nosso mas é é top, top. mano. Nossa, Nada é a top. reclamar, top. Quando eu operei o joelho, eu fiquei num quarto VIP. É mesmo? Fiquei, por causa do Eu tô SBT. precisando de um quarto assim, vou Muito operar. obrigado, SBT. Não faz isso não. VIP! Comi salmão, veneno. Eu comi salmão no hospital. Olha aí, falando. Vene. Olha aqui, já... Notícia de última hora. A segunda vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou de anular os atos da reunião da SAF Botafogo em julho e manter John Textor no comando do clube
apesar dos pedidos da Eagle de tirá-lo do comando do Botafogo dentro dos autos do processo. Eu gravo esse vídeo, são 13 horas e 25 minutos. Essa notícia acabou de ser publicada pelo jornal O Globo. Hoje é dia 13 de outubro de 2025. Vou descascar esse abacaxi aqui com vocês e trazer todas as informações sobre essa notícia. É mais uma vitória para o John Textor, não se enganem, tá? É mais uma vitória para o John Textor. Claro que para o americano seria melhor que aquelas atitudes que ele tomou, emissão de 600 e tantos milhões de reais, Eagle Caimã, era melhor para ele que aquele plano tivesse dado certo. Mas, na medida em que aquele plano foi frustrado, pelo menos ele consegue se manter à frente do Botafogo. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não vai tirar o John Textor do Botafogo, apesar dos pleitos na justiça da Eagle. E para quem está torcendo para o John Textor se manter à frente do Botafogo, como eu, por exemplo, eu acho que boa parte da torcida do Botafogo torce por isso, torce para o americano dar uma volta por cima, conseguir arrumar a casa e a gente conseguir ter um 2026 tranquilo, retomar o caminho das vitórias no Botafogo, o caminho do profissionalismo, da pacificação política, da pacificação societária no nosso clube, é uma excelente notícia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ir para essa notícia. Uma notícia muito importante que vem te dizer aqui, ó, Justiça anula decisões de reunião da SAF em julho, mas mantém Textor no comando da SAF do Botafogo. Então, uma bela de uma vitória para o americano John Textor. A decisão determina o cancelamento da Assembleia, que alterou o controle do clube e restabelece o status anterior ao conflito entre o americano e a Eagle Football. A Justiça do Rio de Janeiro anulou as reuniões realizadas no dia 17 de julho deste ano, que haviam mudado a composição da diretoria do Conselho da SAF do Botafogo. As decisões tomadas sob a presidência de John Textor foram consideradas irregulares pela segunda vara da capital do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima determinou que o empresário americano siga no comando da SAF até que o caso seja reavaliado por um tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Vamos parar nesse parágrafo aqui para te explicar algumas coisas. Primeiramente, poxa, Manuel, tu disse que foi uma vitória do Textor, mas na prática eles anularam lá tudo que o Textor tinha feito. É verdade, mas veja bem, ele manteve o Textor no comando. Ele poderia, o juiz, se ele quisesse, ele poderia, neste evento, remover o John Textor do comando do clube e entregar o comando do clube para a Eagle. Não foi o que o juiz fez. Isso é uma baita de uma vitória do John Textor. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa é a terceira vitória consecutiva nos bastidores que o John Textor tem em menos de uma semana. Veio a notícia de que a Ares tirou 2 diretores que atrapalhavam a vida do Textor na Eagle e permitiu ao Textor escolher 2 homens seus, indicados pela Ares, mas homens do Textor, beleza? Que ele entrevista, que ele vai escolher os caras mais alinhados com as suas ideias. Foi a primeira vitória dele para começar a botar a Eagle para funcionar do jeitinho que ele, Textor, quer que funcione. Segunda vitória do Textor foi conseguir mais 12 meses de prazo com a Ares para poder se virar no dinheiro que falta para ele poder quitar o empréstimo com a Ares. Então, a Ares tinha poderes contratuais para tomar o Botafogo, tomar o Lyon, tomar o Molenbeek do John Textor, executando o contrato por inadimplemento do pagamento do crédito, ou seja, por não ter pago a dívida. Mas a Ares optou por dar mais 12 meses e não executar o contrato. Segunda vitória do John Textor em uma semana. E agora sai essa decisão na segunda vara empresarial de justiça do Tribunal do Rio de Janeiro. Diga-se mais, aqui ele fala que o John Textor vai ficar no comando do Botafogo, mas não é para sempre, não.
é até que esse caso seja reavaliado por um tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Manel, que história é essa de tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas? O fato do tribunal arbitral escolhido ter sido da Fundação Getúlio Vargas aqui é o que menos importa. Existem N tribunais arbitrais no Brasil e no mundo. Tribunais arbitrais são instâncias privadas que é muito comum no mercado, principalmente quando a gente está falando em fusões, aquisições, M&A, grandes empresas, uma comprando as outras, uma fundindo com as outras, uma incorporando outras, negócios bilionários. Existe um receio do mercado, de um modo em geral, a trabalhar com o judiciário. Ninguém gosta de trabalhar com o judiciário. O judiciário é lento, cabeça de juiz ninguém tem, de juízes são vaidosos, enfim, ninguém gosta de trabalhar, são imprevisíveis. Então, existe a possibilidade de você trabalhar em tribunais privados, que são as cortes arbitrais. Então, as empresas elas acordam entre si para e qualquer tipo de disputa que existam entre elas serem resolvidas em tribunais arbitrais. E ali você tem decisões que têm poder de sentença, né? Então, elas podem ser homologadas, eventualmente, até na justiça comum, se assim for necessário. Então, o que o juiz disse é o seguinte, olha, o contrato da SAF prevê que qualquer lide tem que ser resolvida lá em tribunal arbitral. Então, aqui, na verdade, nem é o local adequado para isso, beleza? Então, é o seguinte, deixa o Textor quieto no canto dele aí e vai resolver lá no arbitral. Pode ser lá na frente que o arbitral decida pró-Eagle. Aí o futuro a Deus pertence. Pode ser que o arbitral decida pró-Textor. Aí o futuro a Deus pertence. Portanto, a mensagem que tem que ficar colada na sua cabeça e na sua memória é: essa história não terminou. É uma vitória do Textor parcial, mas é uma vitória do Textor que deve ser comemorada, principalmente para aqueles que torcem para que o Textor se mantenha à frente do Botafogo. Beleza? E para aqueles que estavam com medo, com receio de que a Eagle viesse aqui, tomasse na mão grande o Botafogo agora, tirasse o Textor da noite para o dia, a Eagle cada vez mais vai sendo derrotada nos bastidores e o Textor cada vez mais vai ganhando espaço. Essa é a grande realidade, mas segue comigo aqui na matéria que tem mais. A decisão atende parcialmente um pedido da Eagle, empresa com sede na Inglaterra, dona de 90% da SAF desde 2002. No processo, a Eagle afirma que as decisões de julho foram realizadas sem sua representação válida e em situação de conflitos de interesse. Então, esse pedido da Eagle foi atendido pelo juiz. Então, não dá para dizer que a Eagle não teve nenhuma vitória nesse processo, tampouco dá para a gente dizer que esse juiz não decidiu a favor da Eagle. Decidiu a favor da Eagle. Ele reconheceu que o Textor não poderia ter feito o que ele fez lá em julho. E, Manel, o que ele fez em julho? Nessas reuniões foram aprovadas medidas que incluíam a possibilidade de um aumento de capital de até 650 milhões e um empréstimo de 100 milhões de euros. Operações que, segundo a Eagle, poderiam diminuir sua participação na empresa e transferir ativos do Botafogo para companhias ligadas ao Textor. Então, a Eagle viu nessa manobra do Textor, os sócios do Textor viram nessa manobra dele uma tentativa de diluição, que é como a gente fala no mercado, né? Pô, esse cara tá diluindo a gente vai perder ações, a gente vai perder representatividade, ele vai chamar mais gente aqui para dentro e assim a gente vai ficar menor. Só que ele está fazendo isso sem seguir as regras do jogo. Tá? O Textor não poderia ter feito o que ele fez da forma que ele fez. A formalidade é fundamental no mundo dos negócios, sobretudo quando a gente está falando aqui de centenas e até bilhões de reais. Portanto, o juiz reconheceu que o Textor não poderia ter feito o que fez da forma como fez e, portanto, anulou essas reuniões. E também tem um ponto muito importante aqui que mostra que tanto a Eagle quanto o Textor estão na mesma página em relação já a alguns assuntos, coisas que não aconteciam há um tempo atrás.
As partes concordam com a anulação. Na sentença, o juiz registrou que tanto a SAF do Botafogo quanto o clube associativo concordaram com a anulação dos atos de 17 de julho, o que reforçou a decisão judicial. Ele determinou ainda que a Junta Comercial do Rio de Janeiro seja informada para registrar oficialmente a anulação. O magistrado também destacou que a disputa de controle e os contratos da SAF devem continuar sendo analisados na via arbitral. Um tipo de julgamento privado previsto no Estatuto da empresa. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Com isso, a Justiça cancelou as decisões de julho, mas manteve as estruturas da SAF como elas estavam antes, com o Textor à frente. Abre aspas para a decisão do magistrado. Garante-se o status quo ante, com a manutenção do senhor John Textor em sua posição estatutária. Fecha aspas. Escreveu o juiz, frisando que a medida busca preservar a estabilidade do clube, enquanto o caso não é concluído. Veja só, o caso precisa ainda ser concluído, percebe? Isso não é uma decisão definitiva. Ainda vai ter água para passar por debaixo dessa ponte. O juiz ainda mencionou que a manutenção dessa estabilidade é importante para, abro aspas para o magistrado, a segurança jurídica que o mercado bilionário do futebol exige, fecho aspas, e incentivou um acordo entre as partes. Ele lembrou que há tratativas em andamento para uma composição amigável e que o próprio Textor se comprometeu em setembro a não executar as medidas aprovadas nas reuniões agora anuladas. Então, é bacana a gente ver que o Textor e a Eagle já concordam. O próprio Textor concordou que o que ele fez não estava certo. Então, ele concorda em anular isso daí. O próprio juiz falou, cara, se o próprio Textor que fez está concordando, por que eu aqui vou validar, entendeu? Então, anule-se. E foi o que o juiz fez. Por enquanto, o impasse ainda prossegue. Na prática, a decisão não encerra o impasse entre o Textor e a Eagle, mas suspende os efeitos das manobras societárias contestadas e mantém o empresário americano como principal dirigente da SAF até que o Tribunal Arbitral da FGV dê uma palavra final sobre o caso. Então, aqui, a Eagle consegue uma coisa que o Textor já tinha dado a ela, porque em setembro o Textor já tinha dito, esquece aquele negócio lá de julho, não quero mais saber daquilo lá não. O Textor já tinha voltado atrás naquilo. Quando o Textor vai ao microfone no jogo contra o Vasco, ali na Copa do Brasil, dizer que tinha se acertado com os sócios dele, que o processo ia acabar, que não ia ter mais briga nenhuma, ele estava se referindo provavelmente a isso, né? Porque nas internas ele já tinha acertado que aquilo lá de julho, cara, foi uma loucura que ele tentou e não passou, tentou colar e não colou, entendeu? Enfim, os sócios dele foram malandros, perceberam a falta de legalidade naquilo que ele estava fazendo, acionaram na justiça como deveriam e iriam conseguir anulação. O Textor, percebendo que ia perder, o Textor falou, quer saber de uma coisa, gente? Foi mal, beleza, é isso aí, vamos seguir para outro caminho aqui, entendeu? Não é muito legal o que o Textor fez, mas na prática foi isso que aconteceu, entendeu? Então, mundo dos negócios, né? Um tentando dar a volta no outro, não tem santo aqui. O Textor também não é, entendeu? Essa é a parada. E o lado de lá também não é, não. O lado daí não tem santo nenhum, não. Essa aqui é a grande realidade. Diz ele aí nas entrevistas dele que tudo isso foi um grande mal-entendido, que não sei o quê, que bababá, enfim. Aí acredita quem quiser, né? Mas os fatos são esses. Bom, a gente segue no compasso de espera para saber se o John Textor e os seus sócios vão se acertar de uma forma que estabilize aí o comando, né, o comando do Botafogo. Acho que está bem estabilizado, principalmente agora depois dessa decisão judicial. Até que esse arbitral da FGV se pronuncie, né? Tem isso aí. Quando que ele vai se pronunciar? Vai ser esse ano? Vai ser no meio do ano que vem? Vai ser no início do ano que vem? Vai ser no final do ano que vem? Isso vai demorar anos? Cara, não sei. Espero que seja tudo muito rápido, né? A grande ideia de você levar para uma corte arbitral é que ela não demore tanto quanto o judiciário costuma demorar. Então, a tendência é que tudo isso seja resolvido com uma certa celeridade. Mas, no meio tempo, é bem provável que tanto o Textor quanto os seus sócios cheguem num acordo, o Botafogo não saia da Eagle, tá? Porque para a Eagle é importante ter o Botafogo como gerador de receita, todo mundo já viu isso lá.
É importante para eles terem um clube na América do Sul que revele jogadores, seleção brasileira, blá, 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 aquela coisa toda que você já sabe. Né? E, ao mesmo tempo, é importante para o Texas também ter esse ecossistema funcionando. Ele é dono da porra toda, ele é sócio majoritário e tal, aquela coisa toda. Então, é mais uma questão da galera acertar as contas. Eles têm que pagar a Ares, eles têm 12 meses para pagar a Ares, entendeu? Eles têm que arrumar dinheiro para isso. É muito mais uma questão de como é que eles pagam a Ares e resolvem as pendências financeiras do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, Texas diz que o Botafogo está saudável financeiramente. Vamos lá, vamos acreditar, vamos aguardar. Eu acho que a próxima janela de transferências, que vai se iniciar ali em janeiro, né, final de dezembro, início de janeiro, vai dizer muito sobre isso. Estou muito curioso para saber como que vai ser essa janela de transferências do Botafogo. O Botafogo certamente errou muito nas contratações, vai ter que dar uma reformulada no seu elenco. O próprio Texas falou em jogadores desmobilizados, jogadores que hoje estão correndo a 85% do que corriam no ano passado. Então, na boa, não está correndo? Mete o pé, cara. Beleza? Tipo, não quer ficar? Vai seguir a vida. E o Texas tem que reformular esse elenco com jogadores que estejam a fim de jogar no Botafogo. Então ele vai ter que ter dinheiro para contratar jogadores no começo do ano. Vai ter dinheiro para contratar? Vai fazer janela de 100, 200, 300, 400, 500 milhões de reais? Vamos lembrar, o calendário mudou. O calendário mudou. Começo do ano não é mais até março, abril, com o Campeonato Carioca e só. Não, o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Já tem rodada valendo 3 pontos. E você sabe muito bem que 3 pontos vale muito. Então não dá para ficar esperando até julho para contratar. Tem que contratar agora. E eu acho que essa saúde financeira que o John Textor diz tanto que nós temos vai ser muito comprovada ali, nessa janelinha do meio do ano. E a gente também vai ver se a diretoria do Botafogo aprendeu com os erros de 2025, se ela realmente investir pesado na construção de um elenco desde o D0, desde a pré-temporada. Elenco se constrói no começo do ano, fazendo pré-temporada juntos, construindo uma base pré-temporada. Elenco não se constrói lá em julho, agosto. Ali é a correção do elenco. Ah, mas é porque deu certo em 2024. Beleza, mas não vai dar certo todo ano. Sobretudo agora que o calendário mudou. Para nós, torcedores, graças a Deus que o calendário mudou. Isso foi um antídoto anti-Botafogo. Isso foi um antídoto anti-Textor. Anti esse papo furado de temporada que começa em abril. Anti esse papo furado de que tem que contratar em julho. Não, tem que contratar em janeiro, entendeu? Tem que gastar dinheiro em janeiro, tem que montar time forte em janeiro, tem que montar time para ganhar do Flamengo e entrar todo mundo mega motivado numa rotação altíssima no dia 28 de janeiro para ganhar do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Futebol de alto nível, alto rendimento, alta performance. É isso aí, cara. É isso aí. O game é esse, entendeu? O game é esse, não tem para onde correr. Não quer, beleza, vai trabalhar na siderurgia, vai trabalhar na indústria farmacêutica. O futebol é isso, entendeu? E a cobrança vai ser sempre essa. A torcida do Botafogo vai sempre exigir isso. Nunca vai exigir menos. A gente é insaciável, a gente vai querer ganhar todos os anos. Pô, a gente vai vir aqui para quê? Para perder? Não, a gente vai querer ganhar, então é isso. Mas boa notícia pro John Textor, beleza? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.